O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Olha só que coisa interessante, né? Você vê que uma das coisas que mostravam que Deus era com José é que ele era próspero. Eu não estou dizendo que a pessoa que não é próspera não pode ter Deus. O senhor está dizendo que só quem é rico, quem é próspero é que tem Deus? Não, não estou dizendo isso. Mas a pessoa que tem Deus, a pessoa que busca Deus e que recebe Deus na vida dela, é muito difícil a vida dela financeira não andar. Porque Deus é grandeza, Deus é vitória, Deus é prosperidade, Deus é grandeza, Deus é rico, Ele é dono do ouro e da prata. Você não pode ser materialista e só pensar em dinheiro. Tem muita coisa na vida que é muito mais importante do que o dinheiro. A vida com Deus, a família. Mas você não pode também deixar de lado, falar, eu não quero dinheiro. Ué, você não precisa de dinheiro? Por exemplo, sem dinheiro você vai comer? Sem dinheiro você vai morar? Sem dinheiro você vai dar uma vida melhor para sua família? Não, então Deus quer que você tenha dinheiro, sim. Deus quer que você prospere, sim. Ele não quer que você tenha coração no dinheiro e ele não quer que você seja materialista, mas ele quer que você prospere. Tanto que está escrito ali, tá bem claro. Não precisa de nada, não precisa interpretar nada, está escrito aí claro. O Senhor era com José, que veio a ser próspero. Acabou. Se Deus é comigo, eu tenho que ser próspero. Não posso aceitar coisa diferente. Eu não posso aceitar que Deus seja comigo e eu passe fome. E eu viva uma vida de humilhação. Não. Se Deus é comigo, eu tenho que ser próspero. E aí ele diz, e estava na casa de seu senhor egípcio. Engraçado que ele chegou nessa casa. Quando ele chegou nessa casa, ele chegou como escravo. Porque os irmãos dele, você conhece a história? Conhece a história? Os irmãos dele venderam ele como escravo. Ele chegou lá, ele era escravo. Só que ele começou a trabalhar ali, ele começou a mostrar uma sabedoria, ele começou a mostrar uma visão que chamou a atenção do patrão, chamou a atenção do senhor dele, né? Aí ele foi recebendo autoridade, foi colocado como chefe da casa, administrava tudo. Aí sofreu uma injustiça, que a esposa desse patrão dele aí deu em cima dele. E ele fugiu. E ela acusou ele que tinha feito. E aí ele foi punido, foi preso lá na cadeia. Ele continuou sendo bom, continuou sendo honesto, continuou sendo sábio, chamou atenção ali. Anos mais tarde, o que aconteceu? Ele foi chamado à presença do rei do Egito, Faraó, que na época era o homem mais poderoso que havia. Era o homem mais poderoso, era a nação mais poderosa da época. Então ele chegou lá diante do Faraó, ele chegou diante do homem mais poderoso do mundo, e olha só que coisa interessante, preste atenção, vamos ver. O conselho que José deu a Faraó foi agradável a Faraó e a todos os oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Então olha aí, pode abrir a imagem. O próprio Faraó viu, reconheceu que José tinha o Espírito de Deus, que José tinha algo diferente, que os outros não tinham. Porque o Faraó estava com um problema sério.
Ele tinha sonhado, ele contou o sonho lá para os ajudantes dele, ninguém soube falar o que era, ninguém entendeu o que estava acontecendo, ninguém soube ajudar. Aí José chegou lá e falou, olha, presta atenção, vai vir 7 anos de miséria, 7 anos de fome e 7 anos de fartura. Então o que você tem que fazer, faraó? Nesses 7 anos que tiver fartura, você tem que guardar, você tem que estocar, você tem que fazer uma estratégia. Porque aí quando vier os anos de fome, porque naquela época era assim, vinha seca e não tinha como plantar, não tinha como colher, não tinha como fazer nada e a fome vinha. Então José falou, você tem que se preparar, faraó, você tem que deixar tudo pronto, você tem que ter uma estratégia para quando vier os anos de fome, você não ter falta de nada. E aquilo chamou a atenção de Faraó. E o Faraó falou, mas ninguém me disse isso, só ele. Esse homem é diferente. Ele tem o Espírito de Deus. O próprio Faraó viu isso. E aí o que aconteceu? Vamos ver. Olha aí. O conselho foi agradável a Faraó e todos os seus oficiais. Quer dizer, todo mundo que estava ali viu a sabedoria de José, que era de Deus, na verdade. Aí Faraó fala, acharíamos, porventura, homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Então o Faraó pegou José e colocou José como o chefe de toda a terra do Egito. O Faraó chega ao ponto de dizer, aqui no Egito, depois de mim é José. E ele recebeu toda a autoridade, todo o poder, toda a riqueza. Ele era o administrador. Depois de Faraó era ele. Deus honrou a ele. Deus colocou ele na posição alta. Por quê? Porque ele foi fiel a Deus. José nunca perdeu a fé. Ele era um homem de oração. Ele fugia do pecado, das coisas erradas. Ele não tinha pensamento negativo na mente. Se ele tivesse pensamento negativo, ele tinha perdido a fé, porque aconteceu um monte de coisa ruim com ele. Mas ele continuou confiando em Deus. Ele sabia que o plano de Deus ia se cumprir na vida dele. Então, se você quer ter a sabedoria de Deus, como ele tinha, se você quer que Deus te dê os passos, se você quer que Deus te exalte, sabe o que você tem que fazer? Você tem que fazer como José. Você tem que ser uma pessoa de oração, fiel a Deus, honesta. Não engane ninguém, não passe ninguém para trás. Não tenha orgulho. Não pense negativamente. Confie em Deus. Confie na palavra de Deus. Seja uma pessoa de oração. Você vê que José nem mágoa ele tinha. Porque depois que ele era governador do Egito, os irmãos dele, que venderam ele como escravo, que tentaram matar ele, os irmãos dele veio parar aqui, ó, na mão dele. O que ele fez? Se vingou? Não. Ele perdoou. Porque não tinha maldade no coração dele. Você entende o que Deus procura em você? Deus procura essa verdadeira honestidade. Deus procura esse coração puro, sincero, honesto. Ele procura alguém que realmente creia nele, confie nele de verdade. Amém?